18 de junho. A atitude essencial para o sucesso. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 1. Nós vivemos em um mundo que ama ser tranquilo. Queremos resultados imediatos e os queremos agora mesmo. A tecnologia tornou quase tudo instantaneamente acessível. Todo o nosso estilo de vida ocidental está centrado em tornar o máximo possível as coisas mais fáceis, rápidas, sem esforço e sem dor. A geração mais jovem está tão acostumada a obter tudo o que quer que não entende que há um preço a pagar pelo verdadeiro sucesso. Porém, quer eles gostem ou não, o fato permanece. Verdadeira grandeza, grandes conquistas e sucesso real não flutuarão até eles em nuvens que de repente se materializem acima de suas cabeças. Se alguém quiser realizar algo grande e importante, terá de aplicar muito trabalho e esforço para fazê-lo acontecer. Tomemos o apóstolo Paulo como exemplo. Recentemente, li um relato que afirmava: além de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo afetou mais drasticamente a civilização ocidental do que qualquer outro homem da história humana. Paulo realizou feitos incríveis com sua vida. Suas epístolas impactaram a história e os líderes mundiais, e o que ele realizou em sua vida e ministério continua sendo lendário. Então, analisemos esse famoso líder cristão e perguntemos: como Paulo vivia a sua vida? Que tipo de atitude ele tinha em relação à sua missão de vida? Que atitude dele lhe permitiu afetar drasticamente o seu mundo? Em 1 Coríntios 4, versículo 1, Paulo escreveu: assim, pois, importa que os homens nos considerem ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Eu acredito que algumas respostas muito importantes a perguntas anteriores são encontradas nessa interessante declaração escrita pelo próprio Paulo. Nesse versículo, Paulo se autodenomina ministro. Essa é a palavra grega huperetas, um termo vívido que transmite a atitude essencial necessária para concluir uma tarefa, especialmente a obra do ministério. Entretanto, essa palavra não se aplica somente ao ministério. Ela também denota a atitude essencial que uma pessoa precisa possuir para se tornar bem-sucedida em qualquer esfera da vida. Curiosamente, essa palavra huperetas, aqui trazida como ministros, era usada na sociedade grega clássica para descrever criminosos de baixa categoria. Na primeira vez em que estudei essa palavra grega, me pareceu muito estranho Paulo ter usado essa palavra para descrever a si mesmo e a sua atitude em relação ao ministério. Fiquei imaginando, por que Paulo usaria tal palavra? Ele está usando essa palavra como uma imagem para um argumento? Após muito pesquisar no texto grego original, descobri exatamente por que Paulo usou essa palavra. Ele era um homem bem-sucedido que entendia o que era necessário para cumprir uma tarefa, e nenhuma palavra explica mais vividamente essa ética de trabalho do que a palavra grega huperetas. Originalmente, essa palavra descrevia a mais baixa categoria de criminosos. Esses criminosos eram tão baixos, tão detestáveis e tão desprezíveis que eram marginalizados e afastados da sociedade. Frequentemente, eles eram designados para as galés inferiores de enormes navios cargueiros, onde literalmente se tornavam os motores daqueles enormes navios. A rigorosa tarefa dada a esses criminosos também não era temporária.
Eles eram sentenciados a viver o resto de suas vidas na escuridão abaixo do convés, remando incessantemente. Toda a sua existência era dedicada a manter aquele navio em seguindo para o seu destino final. Esses uperetas eram oficialmente denominados remadores inferiores, porque viviam e remavam no fundo do navio. Dia após dia, sua tarefa era mover aqueles enormes remos para a frente e para trás, empurrando-os através da água para fazer o navio se mover pelo mar. Essa é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa para descrever a atitude necessária para fazer o que Deus nos chamou a fazer. Deus nos chamou a tomar o nosso lugar em seu plano, agarrar um remo, por assim dizer, e começar a servi-lo de alguma maneira prática. Nós devemos nos manter remando continuamente, fazendo a nossa parte e cumprindo o que ele nos pediu para fazermos. Algumas pessoas tendem a sentar-se e assistir enquanto realizadores se esforçam para fazer o impossível. Porém, se você for engrossar as fileiras desses empreendedores, terá de fazer mais do que simplesmente sentar-se e falar sobre aquilo. Você precisará dizer sim ao que o Senhor está exortando você a fazer. E lembre-se de que esses uperetas que remavam o barco não terminavam rapidamente a sua tarefa de remar. Ela era responsabilidade deles durante a vida toda. Da mesma maneira, nós precisamos perceber que provavelmente o sonho secreto que Deus colocou em nosso coração também não será alcançado rapidamente. Pode ser uma tarefa que durará o resto de nossa vida. É necessário trabalho árduo e um compromisso vitalício para alcançarmos as grandes coisas que Deus quer fazer por intermédio de você e de mim. Eu recomendo sinceramente que você se prepare mentalmente para uma tarefa de longo prazo, fazendo o que Deus está chamando você a fazer. Certamente será quase necessário força e energia inacreditáveis para mover essa visão do reino dos sonhos para o reino da realidade. Então, pule para o fundo do barco, ocupe seu lugar no banco dos remadores e comece a remar com todas as suas forças. A cada passo de obediência que der e cada dia de fidelidade que viver, você se aproximará do destino desejado, o cumprimento final dos planos e propósitos de Deus para a sua vida. Nós podemos viver em um mundo que ama a facilidade e se delicia com resultados instantâneos. Porém, para atingir a verdadeira grandeza que Deus deseja para nós, teremos de ser determinados, compromissados e dispostos a fazer o que for necessário para realizar o que Ele tem para nós. Não, o verdadeiro sucesso não flutua em sua direção sobre nuvens que, de repente, se materializam acima de sua cabeça. Portanto, eu encorajo você a tomar a decisão de começar a dedicar muito trabalho árduo e esforço a tornar a sua tarefa bem-sucedida. Será necessário cada grama da sua força para fazer com que os seus sonhos se realizem. Por isso, você poderia muito bem resolver começar hoje. Receba esta oração e veja se ela se encaixa na sua vida. Senhor, hoje eu estou determinando em meu coração o saltar para o fundo do barco, pegar um remo e começar a remar com todas as minhas forças. Fazer o mínimo nunca me levará aonde eu preciso ir. Por isso, neste momento estou fazendo a escolha de empregar todas as minhas energias em realizar o que planejaste para mim. Ajuda-me a ser fiel, firme, imutável e inabalável diante de oposição. Ajuda-me a dizer à minha carne que fique em silêncio quando ela tentar gritar que estou fazendo demais.
Eu escolho crucificar a carne e seguir em frente com toda a força que tu me dás. Eu creio que, enquanto faço isso, tu farás os meus sonhos se realizarem. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, se você continuar operando em seu nível atual de produção, atingirá os objetivos que Deus deu para a sua vida? Seja honesto. O seu desejo de ter as coisas facilmente foi um obstáculo para você? O seu desejo de confortos para a criatura superou o seu desejo de atingir o seu objetivo, independentemente do preço que você precise pagar ou de quanto tempo demorará? Se você continuar em seu ímpeto atual, afetará drasticamente seu mundo e ambiente, como o apóstolo Paulo afetou o dele? Em caso negativo, que mudanças você precisa fazer em seu pensamento para tornar-se um grande realizador?